Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que nós, aqui da equipe EFAI, da Secretaria Municipal de Educação de Itanhaém, vamos dar início a mais um HC online. Hoje nós vamos ter a presença da nossa autora do livro A Conquista, que foi uma das opções dos professores da rede na questão da língua portuguesa. Infelizmente, nós não estaremos ao vivo com a autora. Ela está com um problema particular familiar, onde a mãe dela se encontra hospitalizada, e ela fez a gentileza de estar gravando esse vídeo para que nós pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho aqui na rede municipal. Nós estamos muito felizes com a participação da autora, a Isabela Carpaneda. Ela tem uma formação acadêmica muito extensa e voltada realmente às questões que são conflitantes nos ensinos dos anos iniciais. E agora eu vou dizer para vocês essa extensão que ela tem. Ela é formada, ela é pós-graduada em língua portuguesa pelo Instituto AVM, Faculdade Integrada do Rio de Janeiro, licenciada em Pedagogia pela Universidade de Brasília e pelo Centro de Educação Unificado de Brasília com habilitação em Administração Escolar, coordenadora pedagógica e elaboradora de material pedagógico para a educação infantil e para o ensino fundamental há mais de 25 anos. Professora em cursos de formação de professores de educação infantil e ensino fundamental em vários estados desde 1990. E é assessora pedagógica de educação infantil e ensino fundamental em Brasília desde 84. Essa formação de hoje é uma das primeiras que nós teremos com a Isabela Carpaneda. Ela já ficou à disposição da gente para que possamos estar desenvolvendo um próximo trabalho também no segundo semestre. E eu tenho a certeza que o vídeo que vocês vão ver, ele fala muito sobre a alfabetização, o PNA, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muitas das informações que foram dadas lá, principalmente porque essa questão da alfabetização acontece no primeiro e no segundo ano, mas nós temos algumas crianças ainda nesse processo de alfabetização no terceiro, no quarto e no quinto. Nós acredito e tenho a certeza que vocês vão aproveitar. Devido à gravação, nós também conversamos com a Isabela e ela pediu que vocês enviassem via nosso e-mail qualquer questões ou perguntas que vocês queiram fazer sobre o assunto alfabetização. Nós vamos enviar após a apresentação desse vídeo e assim que ela tiver oportunidade, ela estará respondendo as questões feitas por vocês. O nosso e-mail é coordenação.efai@educaita.com.br. Então vocês vão fazer lá pelo chat, né? A gente também vai colocar para vocês as informações e vocês vão poder fazer as perguntas que posteriormente nós enviaremos a ela e ela estará respondendo a toda a rede, tá bom? Aproveitem o vídeo, espero que vocês possam usar isso também dentro da sala de aula, que faz esse repertório logo lá na abertura de todos os livros de primeiro ao quinto, da qual ela retrata, tá bom? Olá, eu sou Isabela Carpaneda, autora da FTD, de várias coleções da FTD, e uma delas, a que o município, com muito carinho, recebeu e abraçou, a coleção A Conquista da Língua Portuguesa. E eu quero, de coração, agradecer à Secretaria de Educação, a equipe da Secretaria de Educação, e aos professores
de Itanhaém. Muito obrigada pelo carinho. Nós vamos hoje conversar brevemente sobre a alfabetização, que é um tema que cala muito forte a nós educadores. E ele agora dentro da BNCC e da PNA, que são documentos muito importantes do MEC. Bom, então temos 2 documentos muito importantes para nós educadores. O primeiro, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que chegou para nós há algum tempo e nós já estamos bastante inteirados desse documento, que é um documento que define os conhecimentos essenciais aos quais todos os alunos da educação básica em todo o Brasil têm direito a receber. Mais recentemente, chegou para nós a PNA, que é um documento mais voltado para o aperfeiçoamento da alfabetização. E esse documento, quando chegou para nós, professores, nós estávamos, inclusive, vivendo uma calamidade sanitária, né? Que a Covid chegou e o documento chegou junto. Então, é um documento que merece ser destrinchado, merece ser discutido, porque ele se refere muito exclusivamente aos processos de alfabetização. Dentro da PNA, nós encontramos essas terminologias que soaram bastante novas: numeracia, literacia, literacia familiar. A numeracia são os conteúdos que a gente já estava acostumado, nós já estávamos acostumados a trabalhar no dia a dia de sala de aula. A literacia, ela era tratada por nós como letramento. Então, a literacia, que agora esse termo, nós vamos usar esse termo, porque é esse termo que vem sendo usado em vários países, nos países mais desenvolvidos. A literacia corresponde a habilidades relacionadas à leitura, à escrita, à fala e também ao saber ouvir. E a literacia, ela vem fortemente com as habilidades precursoras da alfabetização, que são elas a consciência fonológica, o princípio alfabético, que é a relação letra-som, a fluência leitora e ao desenvolvimento do vocabulário. A literacia familiar, essa nomenclatura pode ser nova, mas é algo que nós, professores, almejamos e lançamos mão dela no dia a dia da escola. Nós queremos que a família participe dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos, especialmente aqueles conteúdos ligados ao letramento, né? Que a família estimule a criança a ler também em casa, que leia para ela e que leve a criança a perceber a leitura como algo prazeroso e indispensável na nossa vida. Dentro da PNA, nós temos essa pirâmide. Essa é exatamente a pirâmide que está exposta no documento da PNA, que definiu para nós os diferentes níveis de literacia, começando com a literacia básica, depois a literacia intermediária e a literacia no topo da pirâmide, a literacia disciplinar. Destrinchando um pouco isso, vamos pensar nessa analogia dessa pirâmide com essa árvore. Essa árvore que tem que ter raízes fincadas no solo, raízes fortes. Então, essas raízes fortes correspondendo à literacia básica, que é um trabalho que a PNA pensou para educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental. Só que a gente tem que pensar que nesse caminho, que, como eu disse, o documento chegou junto com a pandemia. Então, a PNA previu, a princípio, que a gente entregaria as crianças para o segundo ano
já lendo e escrevendo. E a gente vê que as crianças ficaram fora da escola mais de 2 anos. Então, é natural que as crianças de segundo, terceiro, quarto e quinto ano estejam apresentando dificuldades na leitura e na escrita. Então, essa raiz forte, que corresponderia até o primeiro ano, ela vai se estender um pouco mais, porque a gente não pode avançar nos conteúdos se a criança não estiver dominando pelo menos no nível mínimo, a leitura e a escrita. Então, dentro dessa literacia básica, que é o que nós vamos falar mais fortemente hoje, nós vamos trabalhar as habilidades de consciência fonológica, de princípio alfabético, fluência leitora e vocabulário. Então, pensando nisso, pensando nessa criança que vai ter essa base bem formada, para que ela prossiga nas outras séries e chegue até o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano em diante, já dominando, claro, vários gêneros textuais, com fluência leitora e um vocabulário bem rico. Então, na literacia intermediária, a gente vai trabalhar pensando já, depois que a criança tiver adquirido a fluência leitora, tiver adquirido um conteúdo maior em relação à leitura e à escrita, nós vamos trabalhar bastante a compreensão textual, a gramática, a ortografia, a fluência leitora. A literacia disciplinar, que é aquele cume da pirâmide, diz respeito às séries a partir do quinto ano, onde a criança vai lidar com textos mais direcionados às áreas do conhecimento. Se nós vamos falar de consciência fonológica, princípio alfabético, eu acho muito importante que nós tenhamos conhecimento, claro, não para mostrar esse slide para as crianças, mas que a gente conheça a origem do alfabeto. Essa origem do alfabeto começou há muitos anos e ela teve a colaboração de muitos povos, como, por exemplo, lá há 5.000 anos, os egípcios, que usavam mais de 700 símbolos para representar a escrita. Imaginem a dificuldade de ter mais de 700 símbolos para representar a linguagem falada. Muito difícil, não é mesmo? Aí, anos depois, vieram os fenícios. Os fenícios foram, assim, fundamentais, porque nós chamamos os fenícios dos precursores da consciência fonológica. Eles pensaram nos sons da fala para pensar nos símbolos que representassem esses sons. Então, nós que tínhamos, naquela época, né, os egípcios traziam mais de 700 caracteres, os fenícios já conseguiram, trazendo essa consciência fonológica, pensando nos sons da fala, eles trouxeram 22 símbolos para representar na escrita a fala. Então, um avanço muito grande. Depois vieram os gregos e acrescentaram as vogais. E, tempos depois, nós chegamos ao nosso alfabeto latino, com 26 letras e 31 fonemas. Por que nós temos mais fonemas que letras? Porque nós temos letras que competem com o mesmo som, além de termos os dígrafos. Então, o que é a consciência fonológica? Consciência fonológica é a consciência dos sons que compõem a fala. É levar a criança a entender que a fala pode ser segmentada em unidades menores e que a criança consiga não só segmentar, mas manipular essas unidades menores. É que nós estamos alfabetizados e para nós, às vezes, é difícil pensar que a criança, quando ouve uma frase, ela ouve como um bloco.
ela não imagina que aquela frase está dividida em palavras, que palavras podem ser divididas em sílabas e que as sílabas podem ser divididas em partes ainda menores, que são os fonemas. Então, isso é a consciência fonológica. Nós vamos ajudar a criança a segmentar a nossa fala em unidades menores e conseguir manipular esses sons da fala. A consciência fonológica, ela é dividida em 5 níveis. Rima, habilidade com rima, habilidades com palavras, com sílabas, com aliteração e o mais alto grau da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica. Muita gente confunde e pergunta: qual a diferença entre consciência fonológica e consciência fonêmica? Ora, a consciência fonêmica está dentro do bloco como uma das habilidades da consciência fonológica. E nós vamos agora falar sobre cada uma dessas habilidades. Inclusive, eu vou mostrar alguns pequenos filmes que foram gravados durante a pandemia, porque quando eu recebi a PNA, eu tive dúvidas também, muitas dúvidas, e eu quis trabalhar com crianças individualmente, ou poucas crianças. Na verdade, eu tive 4 crianças, uma de 4 anos e 3 de 5 anos, que ficaram comigo. Eu consegui a autorização desses pais, felizmente, para fazer algumas atividades que eram propostas na PNA. Eu queria ver se aquilo, de fato, iria funcionar melhor do que o que eu fazia anteriormente. Então, vamos falar um pouquinho da rima. A rima, como vocês sabem, é a identidade sonora que ocorre no final ou no meio dos versos a partir da última vogal tônica. E todo professor, especialmente os que trabalham com crianças menores, fazem diversas atividades com rima e usam muito para isso as parlendas, as cantigas, tudo para levar a criança a perceber a rima, que são essas, que é justamente essa semelhança no som final da palavra. Então, aqui, por exemplo, galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Então, a gente canta com as crianças e leva a criança a perceber que algumas palavras dão sonoridade a essa parlenda, a essa cantiga. Então, a criança vai, com o tempo, percebendo essa sonoridade, esses sons parecidos. Agora, é muito comum, e eu que trabalho, nunca saí do chão da sala de aula, por exemplo, estou trabalhando lá com as crianças, fui ao mercado comprar café, veio a formiguinha e picou o meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Então, eu trabalhando, por exemplo, essa cantiga e friso na rima, pé, café. E eu dou outros exemplos de rima para a criança. Chulé, cafuné. E posso, de repente, perguntar para as crianças: e qual outra palavra que tem semelhança sonora, por exemplo, com café? E já ouvi crianças me respondendo xícara. Nesse caso, a criança não está pensando no som final da palavra, ela está fazendo uma associação com o campo semântico dessa palavra. E aí ela fala xícara, ou então bola, rola, bola, ela fala futebol. Então, significa que essa criança precisa ainda de um trabalho maior para perceber que rima se refere à sonoridade da palavra, abandonando assim, passo a passo, o campo semântico dessas palavras. Então, agora eu vou mostrar um videozinho onde foi feito um trabalho com rimas. Davi, fala para mim o nome dessas figuras. Gato, Gato, pato, pato, jacaré, jacaré,
e rato. Rato. Qual desses nomes desses animais que termina com o mesmo som? Acho que é o gato e pato, porque tem ato, essas coisas. Essas coisas? É, Então, eles terminam com ato, né? é. E jacaré e rato? Termina com o mesmo som de Acho- gato e pato? Eu acho que o rato tá certo, mas o jacaré eu acho que não, porque jacaré. Termina com Jacaré. caré, né? É. Caré. E o gato, pato e rato termina com Ato. isso mesmo. Então, vocês observem a condução do trabalho pela professora. Ela repete com outras palavras, ela participa da atividade, ela repete com outras palavras aquilo que a criança disse do jeitinho dela. Então, com isso, ela valida o conhecimento da criança, e isso é muito importante. Dentro da consciência fonológica, nós temos outro nível, a consciência de palavras, levar os alunos a perceber que as frases são formadas por palavras. Isso pode parecer muito simples para quem já é alfabetizado, mas não é para a criança. E a gente pode ter uma infinidade de atividades para trabalhar a consciência de palavras. Eu vou apresentar 2 vídeos aqui apenas como exemplo. Certamente vocês terão muitas outras atividades, muitas outras contribuições que poderiam passar para mim. Precisamos trabalhar muito consciência fonológica com as crianças. E uma das habilidades da consciência fonológica é a consciência de palavras. E a gente pode trabalhar de muitas maneiras lúdicas. Uma delas é usando as cantigas, as parlendas, poemas, ou sejam textos de fácil memorização. Então, primeiro, a gente canta muito com as crianças, até que as crianças memorizem. Por exemplo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Memorizada a cantiga, eu posso fazer uma brincadeira com as crianças. Então, eu coloco um elemento para cada palavra do verso. O sapo não lava o pé. E canto novamente apontando as palavras. O sapo não lava o pé. Quantas palavras tem esse trecho? O sapo não lava o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E eu faço a brincadeira. Vou tirar a primeira palavra. Como é que fica? Sapo não lava o pé. E se eu tirar a última? Sapo não lava o. E se eu voltar à última? Sapo não lava o pé. E eu ainda posso voltar com todas. O sapo não lava o pé. E perguntar, qual a primeira palavra desse trecho? Muito bem, o. Qual é a última palavra desse trecho? Pé. Muito bem. E se eu tirar esse aqui? O não lava o pé. Vamos voltar. O sapo não lava o pé. Para as crianças é muito difícil perceber palavras como artigos, preposições. Então, uma brincadeira assim, a criança vai ver que uma palavra pequena, o, ou, não, são palavras. E isso vai ajudar muito para que a criança, no futuro, cometa menos falhas de segmentação, tanto hipossegmentação como hipersegmentação de palavras. Essa atividade, ela é muito adequada para a gente fazer com as crianças de educação infantil, do 1º ano,
a gente trabalha primeiro memorizando muito as palavras e já com 5 anos, 6 anos, a gente começa, depois que a criança memorizou a cantiga, a gente já começa também a apresentar o texto escrito e cantar também apontando as palavras. Isso é uma forma de ela observar essas palavras pequenas, porque muitas vezes a criança tem dificuldade de perceber, como eu disse, preposições, artigos, palavras pequenas como sendo palavras. E, obviamente, esse trabalho se estendendo para o 2º, 3º, 4º, 5º ano, nós vamos usar textos que sejam do interesse de cada faixa etária. Mas é comum nós vermos crianças maiores apresentando dificuldades de hipossegmentação e hipersegmentação. Agora, eu vou apresentar um outro vídeo que também faz um trabalho com palavras. E usando material concreto. Quer dizer, a professora vai usar, por exemplo, massinhas de modelar para marcar cada palavra da frase. Lourenço, a tampa. Que cor é essa tampa aqui? Verde. Então eu vou fazer uma frase, tá bom? Sim. A tampa é verde. Muito fácil. Muito fácil. E se eu fizer uma frase para esse carrinho? Vou falar assim para você. O carrinho é vermelho. Como que você faz? O carrinho é vermelho. E se agora, vamos lá, eu trocar? O carrinho não é mais vermelho, o carrinho é azul. Qual o pedacinho que troca? Esse. E vem, pega lá então, a outra massinha. E como é que vai ficar a nossa frase agora? O carrinho é azul. Isso aí, garoto! Gente, eu quero dizer que vocês devem ter ouvido a criança falar assim, muito fácil. Só que eu quero deixar bem claro, ela disse que é muito fácil porque nós fizemos atividades com ela muitas vezes, e isso é muito importante. As atividades têm de ser feitas de forma sistemática. Então, essa criança é uma criança normal, uma criança tranquila. Ela não deu esse resultado logo na primeira vez que foi apresentado a ela esse trabalho de contagem de palavras, de separação de palavras. E a massinha ser vermelha e o carro azul também foi proposital, porque a criança tem uma fase em que ela pensa que a palavra, né, tem a ver com o objeto que ela representa. Então, de propósito, o carrinho é azul e a massinha é vermelha. Agora vamos falar um pouquinho sobre outra habilidade que é a consciência de sílabas. A consciência de sílabas, ela não é muito difícil de a criança perceber, porque as sílabas são muito marcadas, né? Na fala, as sílabas são muito marcadas, especialmente porque toda sílaba tem vogal. Então, existe, mais uma vez, uma infinidade de atividades que vocês podem lançar mão. Eu vou apresentar apenas alguns exemplos. Agora, a gente vai ver quantas partes tem as palavras. Aí, para isso, primeiro a gente vai ver qual o nome dessas figuras. Abacaxi. Abacaxi, Lua. lua, Sol. sol. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra abacaxi? Abacaxi. Abacaxi. Vamos botar um imã para cada vez que você abre a boca na palavra abacaxi? A. A, Ba. ba, Ca. ca, Si. xi. Abacaxi. 4. 4 vezes, né? É. E na palavra lua? Calma aí. Lua. Lua. Então vamos lá, vamos colocar um imã para cada vez que você abre a boca para falar a palavra lua.
A. Isso. Dois. Lua. Duas, né? Uhum. E na palavra sol? Sol. 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 Só uma, né? É só uma vez que a gente abre a boca pra falar a palavra Ué, mas sol. a lua também é pequena e tem. Os dois tem 3 e tem 2. A lua e um tem 1. É, não é? Você abre a boca uma vez só no sol, não é? É, E na lua? 2. Então, ótimo. Parabéns. Mais uma vez, vocês observaram a condução da professora, oferecendo oportunidade ao aluno de argumentar para que ela possa observar o pensamento do aluno. Com certeza, ele ficou bastante confuso, pensando um pouco, inclusive, no realismo nominal. Como que algo pequeno, relativamente pequeno, como um abacaxi, pode ter 4 partes, lua, uma coisa que ele vê gigantesca no céu, ter 2 partes, e o sol ter uma parte só. Então, tudo foi feito de maneira proposital, inclusive a escolha das palavras, para que houvesse esse desequilíbrio, para que a criança começasse a perceber que o objeto não tem a ver com a palavra, as partes da palavra. E quando ele fala, a lua tem 3, o sol também tem 3, é porque, paralelo a isso, estava havendo também um trabalho onde ele observava as letras do alfabeto, os sons das letras do alfabeto, inclusive observava algumas palavras escritas. E o que eu quero salientar é a importância do trabalho, por exemplo. Ele bateu palma. Vocês viram, ele bateu palma. Ele bateu palma porque foram feitas várias atividades onde ele marcava a sílaba com palmas. Mas também é muito interessante marcar as sílabas com objetos, porque aí ele pode contar, ele tem ali, de uma maneira concreta, quantos ímãs ele colocou, ou quantos pedacinhos de crepom, ou quantas bolinhas de massinha ele colocou para cada sílaba. Então, esse trabalho com objetos concretos, e não só batendo palmas, também se faz muito importante. Agora, neste vídeo a seguir, a professora vai trabalhar com canetas de várias cores. Qual que é o nome dessa figura? Cavalo. Cavalo. Então vamos pensar. Aqui, ó, com a tia. Cavalo. Né? Uhum. Se eu tirar aqui o K, como é que fica? Valo. Isso. Botei de volta o K. Fica como? Cavalo. Isso mesmo. E se eu tirar o Lo? Cavalo. Isso. E agora eu coloquei de volta. Cavalo. Isso mesmo. E se eu tirar o Vá? Calo. Isso. E agora? Se eu colocar de volta? Cavalo. Isso mesmo. Parabéns. Viram como é importante esse trabalho usando objetos? Aqui, canetas de várias cores, uma cor para cada sílaba, foi proposital, justamente para a criança perceber cada cor uma sílaba. Tirou uma sílaba, às vezes forma uma outra palavra com sentido. Às vezes, mudando a sílaba de lugar, também forma outra palavra. Então, esse mexer nas sílabas de maneira concreta faz parte desse trabalho, dessa habilidade de consciência de sílabas. E nós temos também, já com um nível de dificuldade maior para a criança, a habilidade de aliteração, que é a repetição de fonema vocálico ou consonantal, igual ou parecido para sugerir sons. Então, a gente vê muito a aliteração usada em poemas, em cantigas, porque justamente ela dá um certo ritmo. Por exemplo, aqui no poema Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina,
Qual é a aliteração? É o som que é representado pela letra C. Então, a gente oferece listas de palavras, a gente oferece textos para que a criança perceba a escolha proposital de palavras em textos, e também eu sou da linha que considero importante mostrar também a letra, para a criança associar aquele som à letra. E aqui no texto do Luiz Camargo, no poema do Luiz Camargo, para mostrar que a aliteração não é sempre no começo, exatamente sempre no começo da palavra, embora a gente priorize, no início da escolaridade, trabalhar com a aliteração no começo da palavra. Mas aqui no do Luiz Camargo, o vento venta e inventa mil maneiras de ventar. Qual é a aliteração? É v, v. As palavras foram escolhidas de propósito para passar essa ideia de vento. E a criança terá a oportunidade também de observar que letra faz esse som v, que é a letra V. Então, vamos lá. Qual que é o nome dessas figuras aqui? Casa, Casa, macaco, macaco, cachorro, cachorro, cobra. cobra. Qual dessas figuras o nome começa com Casa, casa, cachorro. cachorro? Não sei esse. Esse aqui é Cobra. cobra, né? Uhum. O cobra começa com cobra. Acho que é, então. Então, põe lá. Tá bom. E o macaco começa com Não, acho que não. começa como o macaco? Macaco. Né? É. Então, Eu posso- ótimo. Então, ele não começa com É. A gente não pode confundir a aliteração com sílaba. Então, colocar a cobra aí também foi muito importante, porque senão a criança poderia pensar que estaríamos falando da sílaba. Casa, cachorro, carro. Não. A cobra vem para dizer que o que nos interessa nesse momento é o som inicial da palavra, que é representado, posteriormente ele vai ver, pela letra C. Nicolas, hoje eu trouxe para você algumas fichinhas, tá? Que tem aqui um desenho e um sonzinho, tá? Uma gravura e um sonzinho. Quem é essa aqui, você sabe? A vaca. Você já viu uma vaca? Já. Aonde? Na fazenda do meu avô. Nossa, que bacana! E tem muita vaca lá? Sim. Fica lá no curral um montão de vacas, Sim. de todas as cores. Não. Não? Só tem a marrom e a branca com preto. Ai, que show, Nicolas. E deixa eu te falar, você sabe o barulhinho que ela faz? Mu. É? Vamos fazer junto? Mu. Será que é esse mesmo? Sim. Ai, eu descobri aqui no celular, Nicolas, o sonzinho que a vaca faz. Vamos ouvir? Sim. Pra ver se é o mesmo que a gente fez? Sim. Vamos lá. Eu acho que é. É. Vamos repetir? Sim. Esse sonzinho representa uma letrinha aqui do alfabeto, ó. Você sabe qual é essa letrinha? Essa? Muito bem, que letrinha é essa? M. A letrinha M. Qual que é o barulhinho dela? Muito bem. Então, a professora trabalhou com uma ficha onde aparecia a onomatopeia do som da vaca, mu, e a criança teria que descobrir qual a letra tem esse som, mu, né? Então, ela buscou no degrau do alfabeto a letra M. E observem um recurso muito interessante que o professor pode lançar a mão. O celular.
quando a gente está trabalhando diferentes sons, diferentes onomatopeias, é muito interessante usar o celular. E depois ela fez a mesma atividade com o sino. E aí a ideia era trabalhar a letra D. Nicolas, eu trouxe aqui um saquinho surpresa. Aqui dentro do meu saquinho surpresa tem um bichinho, vou te dar uma dica, tá? Quer dizer, algumas dicas. Um bichinho que eu acho que tem lá na fazenda do seu vovô, que tem pena, que tem bico. Ali? Ah, vamos ver? Abre pra ver. Vamos ver o que tem aí. É a galinha pintadinha? Será? Ih! É a galinha pitadinha. Dessa daí azul tem lá na fazenda do seu avô? Não. Não, né? Mas essa é a galinha pintadinha. A galinha, ela faz um sonzinho lá da fazenda do seu avô, faz? Sim. Como é? Você já ouviu? Faz bem alto. Cocoricó! De manhã bem cedinho, não é? Quando a gente ainda tá dormindo, ela faz como? Vamos falar bem alto. Cocoricó! Ah, será que é esse mesmo som? Sim. Vamos ouvir? Vamos ver o som que a galinha faz. O som da galinha, vamos fazer de novo? Bem alto. Sim. Cocoricó! E esse somzinho dela, que ela tá cacarejando, tem, né, aqui nas nossas letrinhas, uma letrinha que representa. Vamos fazer primeiro o som? Só o somzinho? Bem alto. E a gente tem que agora descobrir aqui qual é a letrinha que representa o som que a galinha faz. Você sabe? Isso mesmo! É a letrinha Sim. C. Será que a gente consegue descobrir outras palavrinhas que tem esse sonzinho? Eu posso falar uma? Sim. Cachorro. Cachorro. Fala uma você. Cocô. Hã? Fala de novo. Cocô. Co. Ainda tem duas vezes, né? Esse sonzinho. Co. Tá certo. Muito Tem bem. mais outra. Outra? Fala. Carro. Carro também tem a letrinha C. Como é o sonzinho? Muito bem, Nicolas. Gente, a criança acha tão fácil a letra que representa o som, porque ela fez várias atividades envolvendo os sons da letra do alfabeto. Então, não é mágica, é trabalho sistemático. Essa atividade é uma das atividades que foram feitas. Mas antes, esse mesmo aluno trabalhou passo a passo cada som da letra do alfabeto. E agora a consciência fonêmica. A consciência fonêmica, que é o nível mais avançado da consciência fonológica, como eu disse. E a gente não pode fazer confusão entre consciência fonológica e aliteração. A aliteração se referia ao som inicial das palavras. Agora, a consciência fonológica é um nível mais alto, porque a criança vai ser levada a perceber os sons, todos os fonemas que compõem determinadas palavras. Existem também uma infinidade de atividades que podem ser feitas. Eu vou mostrar apenas alguns exemplos. Nicolas, olha só quem veio aqui hoje. Quem é esse? O sapo. O sapo saiu da lagoa e veio aqui visitar a gente. Será que a gente consegue formar a palavrinha sapo? Olha o que eu trouxe para você. Várias fichinhas para a gente formar a palavrinha sapo. Primeiro vamos vê-las, vamos falar o nominho da letra, o sonzinho da letra e ver a boquinha que a gente vai fazer para fazer esse som. Vamos lá? Então, a primeira fichinha. Que letrinha é essa? P. P. E o barulhinho da letrinha P? É essa boquinha, né, a gente fez. E essa outra letrinha? A. A letrinha A. Como é que ela faz o barulhinho dela? A. A boquinha? A. Muito bem.
E essa letrinha, qual é o nome dela? S. Qual é o barulhinho que ela faz? É essa boquinha, não é? Muito bem. E essa outra letrinha? O. Qual é o barulhinho dela? O. Como é que ela faz? O. Muito bem. Agora elas estão misturadas as letrinhas, né? Você consegue formar para mim aqui a palavrinha sapo? Vamos ver? Vamos fazendo o barulhinho e formando? Sim. Muito bem. Pô. 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 Muito bem, Nicolas. Parabéns. Vamos falar com o sonzinho? A. O. Vamos ler? Sapo. Sapo. Muito bem. Agora, esse sapo, ele resolveu fazer uma viagem nesse trenzinho aqui, ó. Sabia? Cada vagão desse trenzinho tem um sonzinho do sapo. Só que, olha a bagunça. Ninguém tá sabendo que esse sapo tá nesse trem. Você vai me ajudar, tá bom? Você pode formar? Vamos falar novamente os sonzinhos? A. O. De novo. A. O. Agora vamos ver qual é o vagão que vai vir aqui, ó, depois desse carrinho do trem. O S? E qual é o sonzinho dele? Ah, muito bem. E depois, pra gente formar o Sa, qual vagão você vai pegar? Olha aí que esse sapo já tá entrando no trem. Vamos falar? Sa. E agora? Faz o sonzinho pra te ouvir. Isso mesmo. Sapo. E o último? Ó. Ai, vamos ler? Sapo. Agora o trem pode sair, não pode? O sapo já tá aqui. Parabéns, Nicolas. Então, essas fichas, ela tinha a letra em maiúscula e minúscula, em letra de forma, algo que represente aquele som, uma onomatopeia, e ainda a ilustração da boca, para que a criança perceba a articulação da boca ao pronunciar esse som. Nicolas, hoje nós vamos brincar de formar palavrinhas com as letrinhas do nosso alfabeto, combinado? Então, a primeira palavrinha que a gente vai formar é uva. Vamos falar? Uva. Quais serão os sonzinhos dessa palavrinha? Va. Muito bem, Nicolas. Vamos ler novamente? Sim. Uva. Você formou a palavrinha uva. Agora eu vou te dar um desafio, tá bom? Qual é o sonzinho dessa letra? E se a tia colocar esta letrinha aqui? Que palavra que nós vamos formar? Luva. Ai, muito bem. Vamos ler novamente? Luva. Parabéns, Nicolas. Sempre vale a pena ressaltar. A criança está trabalhando muito com esse degrau do alfabeto. Ela sabe, nesse momento, que acho que já tinha mais ou menos uns 6 meses que a gente estava trabalhando, e essa criança já conhece o nome de todas as letras e o som das letras. Senão, obviamente, ela não formaria com tanta facilidade essa palavra. Agora, esse uso do alfabeto móvel é de grande valia, vale a pena, pode ser com fichas, e quem conseguir o alfabeto móvel assim nessa forma de degrau facilita muito a visualização. Se a gente vai trabalhar com fichas, o aconselhável é colocar somente as fichas das letras que a criança vai usar naquela atividade. Senão, no início, a gente fazia separando apenas as letras que a criança iria usar. Porque justamente a gente quer a autoconfiança da criança, a gente quer que ele acerte, que ele consiga
pensar na atividade que ele está fazendo de uma maneira cada vez mais adequada. Agora, essa criança, agora nesse vídeo, vocês vão ver que ela já está trabalhando, ela vai fazer quase que uma revisão de palavras, sílabas e fonemas. Pri, explica pra gente o que representa cada um desses grupos de peça. Palavra, sílabas e som das letras. Isso mesmo. E se eu falar pra você a palavra foca, qual é a peça que você pega primeiro? Palavra, E quantas sílabas tem a palavra foca? foca, Então, quantas peças você vai pegar? 2, Isso aí. E quantos sons tem a palavra foca? a. Então, quantas pecinhas você vai pegar? Calma aí, deixa eu virar aqui. 2, 3, 4. São 4 sons, né? Como que fica, então, os sons que formam a palavra foca? Foca. Quais são os sons que formam? A. Isso aí. E somada à consciência fonológica, que nós trabalhamos todos os níveis, a PNA informa fortemente que nós temos que trabalhar o princípio alfabético. O princípio alfabético envolve já a grafia da letra, né, a forma da letra, o nome da letra, os sons das letras. Como eu disse para vocês, eu sou da linha que em algumas atividades, especialmente as de aliteração e consciência fonêmica, já fazemos aliando o princípio alfabético. A criança tem a oportunidade de ver as letras, porque quanto mais informações o cérebro recebe, mais fácil ele tem de guardar aquela informação. Então, eu não vejo por que não poder mostrar as letras do alfabeto, mesmo trabalhando consciência fonológica. E, então, a criança precisa conhecer as letras na sua forma gráfica, nos seus sons e o nome das letras. Então, ele precisa disso, dessa consciência alfabética, saber para que servem as letras do alfabeto, qual a grafia dela e que sons elas representam. E também tem uma compreensão alfabética, que é a compreensão de que as grafias das palavras, os textos são lidos da esquerda para a direita e que as palavras contêm todos os fonemas e numa determinada ordem. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de um fonoaudiólogo. Esse vídeo eu retirei do YouTube, porque é um fonoaudiólogo muito bom e ele pronuncia muito bem os sons das letras, os sons que a gente usa para escrever. E quantos de nós, professores, temos dificuldade de pronunciar os sons? Então, vale a pena, não para mostrar esse vídeo na sala de aula, mas que os professores possam ver vídeos, esse ou semelhantes a esses, para não ter dúvidas sobre os sons das letras. Agora vamos conhecer os 31 fonemas da língua portuguesa. A. E. E. I. O. O. U. Nasais. An. In. In. On. B. D. G. J. M. P.
A criança precisa aprender individualmente cada letra do alfabeto. Ela precisa saber o nome da letra, a forma da letra e o som da letra. Por exemplo, a letra M. Enquanto a criança está fazendo o traçado da letra, solicite a ela que faça o som da letra. Depois, vamos formar a família silábica. Vamos ressaltar bastante o som das letras. Ma, me, mi, mo, mu. Então, antes de formar a família silábica, nós vamos apresentar no alfabeto móvel, seja com fichas, seja no alfabeto integral, um alfabeto que vocês tenham na sala de aula, a criança precisa perceber a letra, o nome da letra, o som da letra, porque aqui a letra M, o som é M. Se a gente junta com essa letra A, que o som é A, faz Ma. Porque se a gente não faz esse trabalho, o nome da letra nem sempre ajuda a formar aquele pedacinho, a sílaba. Por exemplo, quem será que não teve na sala de aula a gente perguntar assim, M mais A, o que forma? E a criança responder, ema. Faz todo sentido, porque o nome da letra não tem a ver com o som. Então, muitas letras do alfabeto, o nome da letra não ajuda a formar o som nas palavras. Por isso que nós vamos trabalhar muito com os sons das letras. E vamos também oferecer fichas de leitura. E nessas fichas de leitura, obviamente, a gente já fez vários trabalhos do som da letra M, do nome, do som da letra M. A criança já traçou a letra M, inclusive de preferência em várias superfícies, na areia, na lixa, apagando o giz, com a lousa, né, que está escrito em giz. Nós vamos oferecer para ela listas de palavras. E essas listas de palavras, muito interessante quando tem uma bolinha abaixo de cada fonema, justamente para ela perceber o número de fonemas que forma determinada palavra. E a gente trabalha muito. Primeiro, a leitura é feita pelo professor, depois a leitura é feita com o professor e o aluno, para só depois o aluno faz a leitura individual. Então, isso é muito importante, ter essa sequência na atividade. E a gente pode depois fazer atividades como, por exemplo, eu falo o som de determinados fonemas, por exemplo, I, A, para a criança localizar que palavras são formadas por esses fonemas. Depois nós podemos até fazer ditado escrito, mas a gente trabalha muito as letras e os sons das letras na formação das palavras. E vocês vão ver que tem uma setinha embaixo de cada palavra, justamente porque a gente vai pedir que a criança passe o dedinho durante a leitura para ele observar a direção da leitura, da esquerda para a direita. E dentro desse trabalho com a letra M, fica muito interessante se nós oferecermos, por exemplo, um trava-língua, porque a criança vai estar trabalhando o som da letra, né? O som da letra M, ela vai observar a escrita dessas letras em palavras, uma frase, vai observar a quantidade de palavras que compõem esse trava-língua, que existem espaços entre as palavras e tantos outros conhecimentos que a gente pode ter a partir de uma frase ou de um trava-língua que a gente apresentar. Então, por exemplo, aqui, Maia tem a manha para mexer o maracá. Qual é a literação? Que é justamente o som representado pela letra M. E o que, então,
a PNA, de forma reduzida, resumida, diz para nós: o que é preciso para que a criança domine o sistema alfabético? Ela precisa dominar a relação letra-som. Ela precisa conhecer as letras do alfabeto e ela precisa conhecer a grafia dessas letras, o som dessas letras. Então, ela precisa saber que o nosso sistema alfabético é representado por letras que, além de uma forma gráfica, representam um som. Não adianta a gente pensar que só pela exposição aos textos escritos a criança vai conseguir ter um domínio sobre o sistema alfabético. Isso não quer dizer que, paralelo a esse trabalho, não estejamos oferecendo textos e tratando, inclusive, de gêneros textuais adequados a cada faixa etária. Mas nós não vamos apenas oferecer os textos, nós vamos ter um trabalho para sistematizar essa aprendizagem de consciência fonológica e princípio alfabético. E dentro da PNA, que trabalha com evidências científicas sobre como as pessoas aprendem a ler e escrever, a PNA diz que o bom leitor é aquele que identifica palavras com precisão, fluência e velocidade, dentro e fora dos textos, com ou sem pistas visuais. E o objetivo do aprendizado da leitura, isso nunca pode fugir da nossa mente, é a compreensão. E para compreender os textos, é necessário desenvolver diferentes habilidades e capacidades relacionadas à compreensão da linguagem e ao código alfabético. Isso está explícito na PNA. E quais seriam essas habilidades, essas capacidades necessárias para se ter um bom leitor, um leitor fluente que compreende os textos que lê? Aí a PNA coloca esse modelo de cordas, que essas cordas elas vão se unir. Vamos ver se a gente consegue fazer essas cordas se mexerem. Senão vocês vão imaginar que essas cordas têm um movimento que para indicar que nós trabalhamos tanto a compreensão linguística da linguagem, como o reconhecimento de palavras. Hoje aqui nós trabalhamos muito falando sobre esse reconhecimento de palavras, envolvendo a consciência fonológica, o princípio alfabético e a fluência leitora. Mas nós temos um trabalho que ocorre paralelo a esse, que é o trabalho com os gêneros textuais. Só assim nós vamos ter um leitor cada vez mais hábil e fluente. Hoje nós falamos sobre esse bloquinho azul, mas eu me coloco à disposição para termos outras conversas mais direcionadas à compreensão da linguagem. Então, é como se nós pensássemos nesse bordado aqui. Ele só vai ser este bordado, imaginando que esse bordado significa esse leitor hábil, se nós tivermos todas essas linhas entrelaçadas. Não pode faltar nenhuma linha. Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a atenção de vocês e me colocar à disposição para outros encontros presenciais ou virtuais. Muito obrigada.